Bem-vindo de volta às recapitulações de filmes. Hoje vou mostrar a vocês um filme de ficção científica, romance e drama de 2016, intitulado Passageiros. A nave interestelar Avalon pode ser vista viajando pelo espaço, indo para um mundo colonizado chamado Omestiad 2. Todos os seus aposentos estão vazios, a nave está no piloto automático. Os 258 tripulantes e os 5.000 passageiros estão em hibernação. De repente, a nave passa por um cinturão de asteroides, que está enfraquecendo seus escudos. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com um asteroide gigante. De repente, o asteroide colide com a nave, causando vários problemas de funcionamento. A nave começa a autorreparação, mas um dos pods de hibernação é ativado. O passageiro acordado é Jim Preston, um engenheiro mecânico. Seu casulo se abre e um sistema automatizado o ajuda a despertar, dizendo que ele passou 120 anos em animação suspensa e que a nave está a apenas 4 meses de Omestiad 2. Ele disse que poderá passar esse tempo aproveitando os aspectos luxuosos do navio. Jim recebe instruções sobre sua banda de identificação, sua cabine e as principais atividades das quais deve participar antes da chegada ao planeta. Animado e nervoso para conhecer as pessoas no navio, ele se arruma, sai de sua cabine e entra em uma aula automatizada destinada a todo um grupo de aprendizagem. Jim parece um pouco ansioso, pois o holograma explica a situação na Terra, chamando-a de superpovoada, superfaturada e superestimada. Isso diz a ele para segurar suas perguntas até o final da aula, mas Jim continua perguntando por que ele é o único ali. Ele percebe que o holograma não pode respondê-lo e sai em busca de outras pessoas. Ele chega ao saguão principal do navio. Ninguém está lá também, mas um balcão informativo automatizado se oferece para ajudar. Jim pede para falar com uma pessoa real e ela o manda falar com um mordomo, mas ao descobrir que não há ninguém também, pede para falar com o capitão. Quando ele chega à ponte, embora não tenha acesso para entrar, ele pode ver que nenhum dos tripulantes principais também está acordado. Jim finalmente vai para o observatório, onde descobre que a nave está na verdade a 90 anos de distância de Omestiad 2. Ele percebe que acordou logo, então corre de volta para o saguão e envia uma mensagem de volta à Terra perguntando o que ele deveria fazer. Porque ele não sabe como voltar à hibernação. O sistema de comunicação o informa que a chamada superfaturada para a Terra levaria aproximadamente 55 anos para ser respondida. Jim está arrasado. Ele dá uma volta e encontra o bar do navio, onde vê outra pessoa. Enquanto ele está conversando com o barman, algo parece estranho com ele. Quando ele vai buscar uma bebida para ele, Jim percebe que é um androide. Chama-se Arthur. Jim quer obter mais informações dele, mas não consegue nem explicar ao androide como é possível que ele esteja lá antes do tempo. Jim acorda em sua cabine no dia seguinte e vai até a cantina, onde rapidamente percebe que a maioria das coisas do cardápio são reservadas apenas para passageiros da classe ouro. Ele pega seu café puro e tenta descobrir como consertar sua câmara de hibernação. Depois de conseguir todas as ferramentas, ele consegue fazê-lo funcionar e se deita dentro do casulo. Mas nada acontece. Em seguida, ele decide usar as ferramentas que encontrou para entrar nas câmaras de hibernação da tripulação. Isso também não funciona. Pequenas avarias acontecem ao redor da nave. Jim continua voltando ao bar para beber, mas principalmente para conversar com Arthur. O androide dá a ele alguns conselhos, que o convencem a entrar em uma das salas de aula de ouro e tentar se divertir no navio. Jim experimenta todos os restaurantes, os jogos, o sistema de entretenimento. Mas com o passar do tempo, ele fica ainda mais infeliz por estar ali sozinho. Um dia, ele fica bêbado e vagueia pelas cápsulas de hibernação, quando tropeça em uma eclusa de ar com trajes espaciais projetados para caminhadas espaciais. Jim veste um terno e vai até a câmara de descompressão, aperta uma alavanca e depois o botão para liberar a porta da câmara de descompressão. Uma vez fora do navio, ele fica hipnotizado pela vista. Ele é o único ser humano consciente experimentando aquele momento no tempo. Jim libera os ímãs de suas botas e flutua no espaço, sentindo-se arrasado. Ele volta para dentro, tira o traje, mas volta para a eclusa sem ele. Ele puxa a alavanca, pronto para acabar com tudo, mas muda de ideia no último momento, corre de volta para dentro e escorrega em uma garrafa. Jim se levanta e é instantaneamente atraído por uma mulher em uma das cápsulas, chamada Aurora. Ele procura os arquivos dela no diretório e ouve a entrevista do passageiro, apaixonando-se por ela. Mais tarde, ele foi visto sentado ao lado de seu casulo, ainda ouvindo suas entrevistas. De volta ao bar, ele está lendo alguns de seus trabalhos e conversando com Arthur sobre sua escrita. Ele fica obcecado com a ironia de sua situação, indo para outro planeta em busca de uma vida melhor, acordando cedo e não chegando lá, e encontrando sua mulher perfeita, apenas para ela estar fora de alcance. Jim fica pensando nela e começa a ter a ideia de acordá-la também.
Ele conversa com o androide, mas não entende o enigma. Se ele acordasse para seu próprio benefício, estaria deixando-a ali com ele, para morrer no navio. Jim decide contra isso primeiro, mas com o passar do tempo ele não pode deixar passar. Até que um dia, ele muda de ideia. Ele vai até o pod dela e consegue ativá-lo. Como ela está acordando e passando pelo mesmo processo que ele se esconde e volta para o quarto. Um pouco depois ele vai para o saguão principal, esperando encontrá-la. E lá está ela, tão confusa quanto ele há um ano. Jim diz a ela que eles são os únicos acordados e a leva para o observatório. Então ele diz a ela que não pode chegar nem à tripulação, nem aos comandos principais do navio. Aurora enlouquece e quer voltar para sua cápsula. Quando eles chegam lá, Jim explica que não há equipamento especial no navio que possa ajudá-los a voltar à hibernação, dizendo a ela que eles estão presos. Eles voltam ao saguão e ele avisa que ela deve descansar, pois acabou de sair da hibernação. Ela sente pena dele, por ter que passar mais de um ano sozinho no navio. Jim volta ao bar, arrependido do que fez. Ele pede a Arthur para não contar a Aurora que foi ele quem a acordou. No dia seguinte, Aurora acorda. Ela volta ao saguão e pergunta ao balcão de informações automatizado sobre os pods de hibernação. Jim se junta a ela lá e eles vão tomar o café da manhã. Quando eles saem, o balcão de informações apresenta algum tipo de defeito. Na cantina, Aurora percebe que Jim toma o mesmo café da manhã há mais de um ano e dá a ele um dos cardápios da classe ouro. Eles falam sobre a possibilidade de consertar as cápsulas, mas, ao contrário de Jim, Aurora não está disposta a desistir. Ela vasculha a enfermaria, depois examina os documentos de pesquisa, acabando nos aposentos de hibernação da tripulação tentando arrombar as portas. Jim percebe mais problemas de funcionamento em todo o navio. Algum tempo depois, Aurora lamenta sobre sua vida no Avalon. Ela escreve, corre pelo navio e nada na piscina, tornando-se cada vez mais consciente de sua situação. Ela vai até a cantina para entrevistar Jim, pensando que sua história pode ser interessante. Ela pergunta por que ele migrou para a colônia. Jim responde primeiro com slogans da empresa, mas depois explica que espera que no novo mundo ele possa ser alguém, ele possa construir uma vida. Mais tarde, eles acabam no observatório e Aurora finalmente compartilha sua razão de estar lá. Ao contrário dos outros passageiros do navio, ela tem uma passagem de ida e volta. A ideia dela era ir para o Mestiad 2, morar lá por um ano e voltar para a Terra, para se tornar a primeira jornalista que já fez isso, escrevendo a maior história de todos os tempos. Aurora lentamente desiste de encontrar uma maneira de consertar sua situação atual e Jim descobre uma maneira de animá-la. Ele a leva para dançar, ao cinema e à quadra de basquete. Por fim, ele a leva ao bar para conhecer Arthur. Ela relaxa um pouco, até se lembrar da situação deles. Jim fica sozinho com o androide, sentindo-se péssimo com o que fez com ela. No momento seguinte, ele é visto mexendo em algo e no outro Aurora entra no observatório para encontrar uma miniatura do edifício Chrysler que ele fez para ela. Algum tempo depois, eles vão a um encontro no bar. Eles jantam e compartilham histórias sobre suas vidas. Ela conta a ele que seu pai morreu quando ela era adolescente. Após o jantar, Jim leva Aurora para a eclusa de ar e eles vestem os trajes espaciais. Eles saem para uma caminhada espacial juntos. Jim finalmente tem alguém com quem compartilhar essa experiência magnífica. Jim desliga os ímãs de suas botas e eles flutuam juntos no espaço. Eles voltam para dentro e imediatamente se beijam, vão para a cabana dele e dormem juntos. Logo depois, eles começam a viver como um casal. Aurora se muda para sua cabine e escreve sobre sua vida no navio. Eles correm juntos, comem juntos, dormem juntos. Jim explora o navio ainda mais e encontra a baía de hidroponia. Ele traz flores a Aurora. Um dia a nave passa por um gigante vermelho e eles vão ao observatório para vê-lo. É o aniversário de Aurora, então mais tarde naquela noite eles comemoram em um dos muitos restaurantes do navio e depois no bar. Jim vai ao banheiro e prepara o anel que fez para Aurora, enquanto ela fica no bar conversando com Arthur. O androide diz a Aurora que Jim a acordou intencionalmente, sem saber que ele ainda deveria manter isso em segredo. De repente, Jim volta e ela o confronta em absoluta descrença. Ela foge furiosa e em pânico. Jim volta para sua cabana e descobre que todas as coisas dela sumiram. Ele a encontra na cantina no dia seguinte, mas no momento em que ele fala, ela foge. Aurora está desesperada. Uma noite ela vai até a cabana de Jim, socando e chutando, querendo matá-lo. Falando com ela pelo porque ela o evita, Jim tenta se desculpar e explicar suas ações para ela. Ele diz a ela que se apaixonou por ela, mas Aurora não se importa. Ela não pode perdoá-lo por tirar sua vida. Uma noite, enquanto Jim está em sua cabana, outro mau funcionamento acontece. A nave enfrenta um erro crítico e o comando principal é desligado. Mais tarde,
ele entra no elevador e não funciona bem. Aurora entra no saguão principal e vê que Jim plantou uma árvore ali. Em seguida, ela vai até a cantina, onde o dispensário de alimentação também está com defeito. De repente, os dois ouvem a voz do chefe do convés nos comunicados, perguntando quem plantou a árvore. Os dois correm para o saguão e veem Gus Mancuso parado na frente da árvore de Jim. Eles se apresentam e contam ao cacique sobre a situação. Ele não entende como 3 pods podem falhar. Mancuso os leva até a ponte e descobre que há algo errado com o navio, mas as informações dos sistemas precisam ser verificadas manualmente. Ao saírem da ponte, um robô quase cai de cabeça e os dois contam a Mancuso que as avarias têm acontecido por toda a nave com mais frequência. Ele diz que isso não deveria acontecer, pois mostra como coletar os dados. Mancuso verifica as cápsulas, quando Jim se junta a ele lá. Ele descobriu o que aconteceu com o casulo de Aurora. O chefe do convés acha terrível o que Jim fez. Mais tarde, ele está na ponte verificando os dados coletados, quando Aurora se junta a ele. Eles conversam sobre o que aconteceu com o pod dela, mas ele diz a ela que não pode fazer nada a respeito. Jim entra com o 16º robô quebrado. Mancuso sente o mal da hibernação, então vai descansar, mas ao sair tosse com sangue. Naquela noite, Aurora não consegue dormir, então ela vai nadar. De repente, há perda de gravidade em todo o navio e ela começa a se afogar enquanto a água da piscina se move com ela. A unidade de gravidade é redefinida e ela mal consegue sair viva. Os dois se encontram indo encontrar Mancuso. Os 3 estão de volta à ponte, descobrindo lentamente o que está acontecendo com o navio. Mancuso descobre que algo aconteceu há 2 anos, destruindo um sistema importante. Eles precisam encontrar e consertar o que causou a falha, porque todo o navio está tentando compensar. Se eles não consertá-lo, toda a embarcação ficará encalhada. Eles vão descobrir o problema, mas Mancuso desmaia, então Jim e Aurora o levam para a enfermaria. Ele está morrendo e não há tratamentos que possam detê-lo ou prolongar o tempo que lhe resta. Algum tempo depois, os 3 se encontram no observatório e Mancuso dá a Jim sua pulseira de identificação, diz a eles para consertar a nave e morre imediatamente. De repente, as luzes mudam para um vermelho alarmante e o navio começa a tremer. Jim diz a Aurora que precisa da ajuda dela e eles correm para a engenharia, mas a outra falha no acionamento da gravidade. E imediatamente outro que aflige Arthur também. Jim o desativa. Eles finalmente chegam à engenharia e começam a procurar o problema. Eles o encontram na usina e, ao abrirem a escotilha, Aurora é sugada. O asteroide causou uma brecha no casco naquela área. Jim também é sugado, mas se segura na escotilha, pois ela continua se fechando sobre ele. Eventualmente, ele também é sugado, mas eles rapidamente conseguem selar a brecha. Imediatamente após consertar o problema, Jim percebe que há mais de uma brecha no casco. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que ele atingiu o computador de controle do reator. Jim acha que pode encontrar peças de reposição para ele. Eles encontram a peça e a trocam, mas o processo de ventilação do reator ainda falha. Eles fazem isso manualmente, mas falha novamente. Jim descobre que precisa abrir a porta de ventilação de fora da nave, para que eles possam resfriar o reator. Os dois vão até a eclusa de ar e quando ele se prepara para sair, entrega o bracelete de Aurora Mancuso, pois pode ser que ele não volte. Ela o ajuda com o traje e quando ele entra na câmara ela diz a ele para voltar porque ela não pode viver no navio sem ele. Aurora volta para o reator, onde a temperatura atingiu alturas críticas. Um parafuso do reator é lançado em seu braço, enquanto Jim está se aproximando da ventilação do lado de fora e vê a porta. A temperatura sobe na sala do reator, enquanto ele tenta contornar a porta de ventilação para abri-la. Ele logo percebe que terá que segurar manualmente a porta aberta para que o reator possa desabafar e conta a Aurora. Ela não gosta do plano, mas ele segue em frente e diz a ela para ventilar o reator. Ela não quer que ele morra e eles discutem, mas ele diz a ela que eles precisam salvar as outras pessoas e ela abre o reator. O processo é bem sucedido, mas a fumaça do reator empurra Jim para longe e quebra sua corda. A pressão em seu traje também está caindo. Ele conta a Aurora o que aconteceu e ela se move o mais rápido que pode para pegar outro traje e trazê-lo. Ele pede desculpas a ela novamente. Ela veste um terno e sai voando para pegá-lo, mas sua corda é muito curta. Ela é puxada para trás, mas de repente agarra sua corda e consegue puxá-lo. Aurora arrasta Jim para a enfermaria, apenas para descobrir que ele já está morto. Ela usa a pulseira de Mancuso para anular os protocolos médicos e ressuscitá-lo. A cápsula médica faz o trabalho automaticamente e revive Jim. Aurora o perdoa. Mais tarde, Aurora conserta Arthur e eles dão a Mancuso um enterro espacial adequado. Jim a leva para a enfermaria e diz a ela que encontrou uma maneira de usar a cápsula médica como hibernação.
Ele diz a ela para entrar no casulo e cavalgar o resto da jornada lá dentro. Mas, como é revelado mais tarde, ela declina e decide ficar com ele, acordado no navio. Jim finalmente a pede em casamento e eles vivem suas vidas no navio. 88 anos depois, o Avalon chega ao Mestiad 2. A tripulação acorda e encontra o navio em um estado muito inesperado. Aurora deixa uma mensagem para eles, contando a história da vida que ela e Jim tiveram no navio enquanto o resto dormia. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o ícone de notificação para receber todos os nossos novos vídeos.